seguindo o nosso bate-papo, nossa entrevista com os artistas selecionados no edital municipal Lei Aldir Blanc, agora estou recebendo aqui o Ademir Brito. Boa tarde, Ademir. Boa tarde, olá, José. tudo bem? Tudo bem. Ademir, você gosta que chame teu nome artístico é Brito, né? Eu sempre fui chamado só de Brito pelo sobrenome, né? Então, Brito, vamos iniciar esse nosso bate-papo você falando sobre o teu histórico como artista plástico, quando você iniciou, qual a técnica que você utiliza, qual a inspiração que você vai em busca para produzir os seus trabalhos. Ok. Então, eu na verdade comecei a desenhar e a pintar já por volta dos 6 anos, né? E nesse período escolar, né, já fui conhecendo algumas professoras de educação artística que notaram, né, esse diferencial e me ajudaram muito também. Eu conheci primeiro a técnica de aquarela, né, sobre papel canção ainda criança, mas nunca foram trabalhos assim que eu publiquei ou que eu fiz alguma exposição com eles, né? Na adolescência também eu pintei muito no colégio para feiras, né? E profissionalmente eu nunca exerci essa função de artista plástico e sempre fui autodidata, nunca frequentei uma escola sobre artes, né? Mas pesquisei bastante, sempre pesquisei muito. Pintei, grafitei muros de clubes, né, no interior do Paraná, quando morava lá, né? Fiz muito desenho de roupas, porque a minha mãe era costureira. E pintura sobre tela eu comecei há uns 10 anos, né? Eu sempre usei a técnica, eu abandonei a tinta, acabei de falar, desculpe. Eu passei a usar a técnica de acrílico sobre tela, né? E óleo sobre tela. Me identifiquei mais com essas coisas e de repente eu comecei a ganhar clientes, né, que me encomendam as pinturas, eu fazendo como posso, porque eu tenho uma outra atividade profissional. E estamos aí, né, agora que eu cheguei com a tela da Santa Ceia, fui agraciado com esse prêmio aí, né? Pois é, você falando agora aqui da tela da Santa Ceia, a tua pintura ela tem mais uma característica clássica? Você pinta paisagem também? Eu também pinto paisagem, mas eu gosto muito do clássico. E aproveitando então, eu gostaria que você falasse sobre a obra, essa releitura que você fez da Santa Ceia, do Leonardo da Vinci. Você falasse para nós, para o público que está nos assistindo, falasse a inspiração que você teve para compor essa obra e se você fez especificamente para o edital. Pois bem, a Santa Ceia, ela surgiu de um pedido da minha esposa, né? Ela queria ter uma Santa Ceia na sala de casa, né, na sala de jantar, e eu me dispus a fazer a pintura para ela. E a pintura não está concluída ainda, ela participou de uma exposição da Prefeitura Municipal há uns 3 anos atrás, e ela está lá na sala do jeito que saiu da exposição. Então o seu José do Nascimento encomendou uma Santa Ceia que ele gostou muito, né? E nós somos católicos, né? O seu João, que faleceu de Covid, né, há tempos atrás aí, também tinha esse sonho de ter uma tela dessa. E eu pintei a tela para ele e publiquei uma foto e ela surtiu um efeito positivo, né? E o que eu gostei dela e de outras pinturas clássicas é a complexidade, né? E o favorecimento de cores, porque a gente acaba sendo, mesmo que você sendo criador de uma obra, você se inspira em alguém, né, que fez uma outra obra. E os classistas, eles eram muito meticulosos com contrastes de cores, né, com intensidade, né, e eu gosto dessa intensidade em telas. Foi por isso que eu optei pela escolha e fui feliz. Muito bem. E o que você gostaria de falar hoje para as pessoas que estão nos vendo e gostaria de
e possuem alguma sensibilidade artística, mas às vezes falta um incentivo de alguém. Você, como artista, o que você diria para essas pessoas? Eu diria que possuem essa sensibilidade, mas ainda não tiveram, talvez, segurança ou crédito em si mesmo. Eu acho que todas as pessoas, elas têm capacidade de fazer uma obra de arte. Porque a obra de arte é um estado de espírito. Você expressou esse estado de espírito numa criação sua, representando um sentimento, uma situação, um fato, ela se torna uma obra e necessariamente já se foi desmistificada essa ideia de que você tem que ter talento, né? Não, o talento é para todos. Eu acho que a pessoa, se ela aplicar, estudar um pouquinho e, como sendo repetitivo, deixar nascer dentro dessa inspiração, ela é capaz de fazer uma obra de arte, sim. E todo artista deixa parte da sua alma na obra que ele compõe, né? Por mais que ele faça uma releitura, como você fez de um pintor conhecido aí, existe nessa obra algum sentimento, alguma coisa que sua, do teu interior. Então ela acaba sendo uma releitura, mas única, né? Porque você deu aquele olhar específico teu naquela obra. Exato. Eu procuro fazer a obra, no caso de releituras principalmente, tomar o máximo de cuidado para que eu não tente querer parecer o autor da obra, que seria um desrespeito com ele, né? Em memória seria um desrespeito. Então, no transcorrer do trabalho, acaba nascendo na gente uma inspiração de mudança, como, por exemplo, o que eu faço com o Simão, Mateus e Judas, né? Judas Tadeu, que estão na original, eles estão comentando sobre o fato que Jesus anuncia sobre a sua morte, né? Sobre a traição que ele vai sofrer, e eles estão desfocados de Jesus. Então eu faço a pintura, essa aqui do Aldir Blanc, que foi apresentada aí, eles voltados para Jesus, né? Outro detalhe que eu mudei na obra foi a retirada da adaga da mão de Pedro, né? Porque Pedro, todos sabem pela história, ele foi um revolucionário que era contra o sistema imperialista que estava sobre Israel na época, né? E por isso que ele portava uma adaga, porque ele era revolucionário. Quis suavizar um pouco a imagem de Pedro no quadro, né? Contrariando Da Vinci, por exemplo, né? Então essas nuances de mudança que você trouxe para a obra se torna uma obra diferente da original. Então essa releitura que você fez tem muito do teu sentimento, da tua inspiração impressa nessa obra. Sim, exatamente. O quadro que eu fiz para minha esposa, por exemplo, eu fiz o Morro do Pão de Açúcar no fundo, onde tem o ponto de fuga do quadro, né? Então já tem esse outro diferencial. A gente nunca faz duas pinturas iguais, né? E mesmo sendo da mesma natureza, a mesma obra que você está usando como inspiração do autor, né? Que foi o criador dessa dita obra. Então, Brito, você queria dizer mais alguma coisa? De repente, se você tiver alguma rede social que você queira divulgar, que você divulgue as suas obras, que você queira tornar público, fica à vontade. Olha, eu uso muito o Facebook e eu vou criar agora um perfil no Instagram, onde eu vou passar a publicar os meus trabalhos, né? O que eu gostaria de fazer seria agradecer à Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul com esse projeto tão importante que foi para nós e para os demais artistas, né? Em especial a equipe da Secretaria de Cultura, que trabalhou muito bem, foram muito dedicados e muito gentis com a gente, né? Teve muita paciência, inclusive, conosco. E os demais colegas que participaram, que foram ativos, né? Para que a gente nunca deixe passar isso em branco, para poder dar importância à arte no nosso município. De repente aparece um jovem nesse projeto aí, que pode ser uma promessa em nome de Campina Grande do Sul. Muito obrigado, e nós que agradecemos de tê-lo como artista plástico aqui no município. Obrigado. Nosso muito obrigado.
Então, finalizamos esse bate-papo, essa entrevista com o artista plástico Brito, Ademir Brito. Prosseguimos na sequência.